Sejam bem-vindos ao canal de Helder Ribas, Paixão por Trens. Nós vamos hoje fazer um review de uma locomotiva fabricada pela Fratesc e lançada no mercado há mais de 30 anos. Isso mesmo, em 1991. Trata-se da locomotiva Consolidation 280 a vapor, originariamente da Estrada de Ferro Central do Brasil. Esse modelo de locomotiva feita pela Baldwin, era muito comum no Brasil na época. Existiu em várias outras ferrovias, na Mogiana, na Sorocabana, em várias outras. Mas, apesar de existir modelos pintados com essas outras ferrovias, o modelo, a miniatura, lançada em 91, ela seguiu a planta da Central do Brasil. Então, em relação às outras ferrovias, existem pequenas diferenças em relação aos modelos que se propôs, baseou-se a planta da Fratesc. Essa locomotiva é fabricada, original, né, em 1909, o modelo original dessa locomotiva. E ela rodou na Central do Brasil até perto dos anos 60. E no modelo nós vamos poder verificar que realmente ele é muito gracioso, muito bem detalhado, porém ele é leve. Então, a capacidade de tração dela não é a mesma, por exemplo, da locomotiva miniatura G12 da Fratesc. Então, a locomotiva ela tem dificuldades para tracionar mais vagões, principalmente em maquetes que tem rampas. Ela anda com muita tranquilidade nos menores raios de trilhos da Fratesc. O raio de 360 mm. Ela anda sem nenhum problema. Então, nós vamos verificar essa locomotiva, revê-la. E é um modelo muito bonito. Ele se destaca na maquete, como todo modelo bem feito. E com relação à capacidade de tração, uma locomotiva a vapor, normalmente ela traciona menos que uma locomotiva diesel. Ela tem menor capacidade de tração. Antes de prosseguir, não se esqueçam de dar o like no nosso vídeo, compartilhar com os amigos nas suas redes sociais e se não for inscrito, inscreva-se no canal. Tudo isso aí ajuda a nossa divulgação, ajuda a gente a manter o entusiasmo de produzir novos e mais vídeos para vocês. Nós temos hoje no nosso canal mais de 80 vídeos à disposição. E é tudo de graça, está tudo disponível na rede. Em 1991, a Fratesc lançou a locomotiva Consolidation 280 da Central do Brasil. Você pode ver aqui na Revista Brasileira de Ferromodelismo, de 91, que era editada pela Fratesc na época. Essa revista testa algumas considerações sobre o motor original, que era o helicoidal, fabricado pela Fratesc, não era o atual, né? E alguns detalhes da locomotiva. E aqui tem uma foto da locomotiva que originou o modelo. A verdadeira locomotiva Consolidation da Central do Brasil. Cargas, é uma locomotiva de carga. Então ela não é para passageiros. E na época do lançamento, o pessoal pedia que lançasse os vagões passageiros. E a Fratesc respondeu que na época esse locomotiva aqui é para vagões de carga. A nossa locomotiva, atualmente, vem na embalagem padrão da Fratesc, que é um papelão, é mais forte, mais resistente. Poucas informações por fora da caixa, padrão. A locomotiva bem protegida por esse invólucro de plástico, que é muito bom. E aqui nós vamos tirar a locomotiva. Quando eu recebi ela, logo de cara, eu percebi que este engate aqui é uma barra, que é unida aqui de baixo parafuso, veio solta. Então foi um risco, então um cuidado tem que ser tomado quando você abre a caixa, porque se você puxar, você pode correr o risco de quebrar esses fios. Que fios são esses? É o contato, porque há uma captação de energia nessa locomotiva aqui na frente, na roda da frente, e manda essa energia aqui também para o motor que fica aqui no tender dessa locomotiva. E ela também capta energia aqui no tender. Isso é muito importante, porque quando ela passa num desvio, ela não corre o risco de sofrer uma parada, simplesmente porque perdeu o contato de um lado um trecho curto de trilho. Vamos observar que realmente ela é muito
detalhada, bem detalhada mesmo. O tender, ela tem essa cobertura característica da Central do Brasil. Vocês já conhecem, né? Muitos já conhecem. Mas essa cobertura aqui é uma marca registrada das locomotivas a vapor da Central do Brasil. Dentro da cabine, ela vem com o detalhe do maquinista. Todas as peças aqui são coladas nela, como o nosso pequeno sino, tá? Chaminés, tem um pega-mãos aqui de metálico, bem feito. Na frente da locomotiva, apesar de o engate parecer um CADI, na verdade é só uma simulação de engate, ele não é operacional. Dessa locomotiva, os detalhes que existem das conexões no tubo, na caldeira, são todos injetados. Essa característica da locomotiva aqui estão os contatos na parte da frente e os contatos na parte de trás do tender. Esse contato aqui não existia quando a locomotiva foi lançada em 1991. Ela só pegava energia desse lado. Era mais simples a locomotiva. É uma coisa interessante, né? Ela melhorou com o passar dos anos. A inscrição, a numeração estão corretas, né? Existem possibilidades, muita gente detalha essa locomotiva que fica uma beleza. O farol dela funciona perfeitamente, é bem forte na maquete, dá um efeito visual muito bonito essa locomotiva. Como eu falei, é 280, porque ela tem duas rodas iniciais aqui, que são direcionais, e as rodas tratoras, que são as quatro conjuntos de rodas. Por isso que ela chama-se 280. Tem duas tradicionais, 4 que tracionam e 0 de apoio aqui retaguarda. E a característica dessa locomotiva é que as rodas, para quem não conhece, está no interior, aí, o jovem, beleza? As rodas internas não tem flange. O engate traseiro dela é bem simples, não tem o ganchinho, mas só tem o pino para encaixar na locomotiva. Em termos de tração, essa locomotiva aqui, para tracionar, ela tem que, importante ver o peso. Vocês vão ver que o peso da locomotiva é 277 gramas. Mas você tem que entender que a parte que traciona é só o tender. Se eu conseguir levantar aqui, ó, o tender só tem 160 gramas mais ou menos. Então esse aqui é o que traciona, faz a tração na maquete, porque é só aqui que está o motor. Aqui não tem tração, não tem motor desse lado da locomotiva. Então isso aqui é só empurrada, na verdade, desse modelo, né, da Fratesc. Aqui eu tenho um tender que era original, esse aqui é de 1991. Veja, o tender, vamos só pesar primeiro. Ele pesa 170 gramas, praticamente a mesma coisa. O motor dele era helicoidal, fabricado pela própria Fratesc. Então esse aqui era o motor original da Fratesc. Então tinha um peso de chumbo, que fazia o contrapeso da locomotiva para dar tração, e o motor fabricado pela Fratesc, motor helicoidal. Isso aqui foi substituído pelo motor hoje em dia, que é da Mabuchi. É diferente o motor da locomotiva. A tração aqui também no tender, como vocês podem observar, mas não existia a conexão do tender com a locomotiva da parte da frente. E esse motor aqui foi substituído pelo Mabuchi. Esse aqui é o original, é o que tem 30 anos. A Fratesc de hoje, vamos ver aqui o motor. Vocês podem ver que o tender tem o contrapeso semelhante ao que existia no passado. Tá aqui os contrapesos, bem semelhantes a essas peças aqui. Mas o motor é diferente. Então dá para vocês observarem a diferença aqui. Esse aqui é uma Mabuchi atual, fabricado. E esse aqui era o anterior, era o antigo, fabricado pela própria Fratesc. Esse aqui é uma Mabuchi que hoje a Fratesc utiliza. Na verdade é um motor importado. E antigamente a própria Fratesc fazia o seu motor, que era esse motor helicoidal aqui. A parte de baixo é a mesma, da mesma distância. Os detalhamentos das capas dos truques são muito bonitos, muito detalhados. E aí vocês vejam que quando eu pesei aqui só o motor da locomotiva atual, deu 51 gramas. Quando você pesa só o motor desse aqui, também não tem muita diferença.
67 gramas. Pouquinha coisa, 10 gramas mais pesado. Isso aí vai refletir no quê? A locomotiva tem uma certa limitação para tracionar em rampas. Isso não tem jeito de ser resolvido. É uma realidade desse modelo. Ela vai tracionar com mais dificuldade nas rampas. Para montar, é só retornar aqui. A saída do fio é uma abertura aqui na lateral. Dá para perceber que fica um encaixezinho aqui. É outra coisa, ela é muito frágil. Então esses detalhes são muito delicados e não são difíceis de serem quebrados. Braçagens. Elas estão de acordo com os modelos das braçagens originais da locomotiva. Então, e funciona muito bem. Ela parece, quando você olha aqui, que é plástico, mas na verdade tem peças metálicas aqui também, ó. Aqui é plástico, mas aqui é metálico. Em termos de comparação com as importadas, é uma locomotiva muito interessante de ser comprada, porque ela é barata, custa na faixa de R$300, o que dá hoje em torno de quê? 50 e poucos dólares, talvez. Isso agora em agosto de 2022, a cotação do dólar, 50 dólares, 60 dólares, não passa disso. E fica muito mais em conta que uma locomotiva importada, porque já vem nas cores da uma ferrovia nacional. Então vamos ver ela na maquete, como ela ficou, como ela roda, para vocês terem uma ideia do desempenho dela e decidir. Agora, se vocês querem comprar uma locomotiva dessa, vale a pena, porque ela roda nos trilhos mais estreitos, nas curvas mais apertadas da Fratesc. Curva mais fechada da Fratesc. Curva também bem fechada, mais estreita da Fratesc. Agora a pequena locomotiva tracionando um vagão de carga. Subida forte. Agora a pequena locomotiva encarando a subida forte, a rampa forte, com 2 vagões. Agora a pequena locomotiva encarando a rampa forte, com 3 vagões. Já senti um pouco agora. Agora com a mesma locomotiva, 4 vagões. Quase que não aguenta. Vamos agora forçar a barra. Cinco vagões, um pequeno, Camuso. Vamos ver se ela vai conseguir realmente puxar. 5 vagões. Não conseguiu. Quase. Veja que ela continuou andando devagarzinho. Recuperou a tração. Tá indo.